Ele é o tio do WhatsApp, né? Depende da família ainda. É o que eu falo. Eu, cara, consigo me manter livre saindo de todos esses grupos. Eu não tenho nenhum grupo desses. Eu acho que em algum momento vai ter uma curva de... igual os refrigerantes, entendeu? Em algum momento as pessoas vão perceber que isso faz mal, cara. Entendeu? Eu tinha uma teoria, tenho ainda, a teoria de que a era dos youtubers como influenciadores digitais vai acabar em tragédia. Entendeu? Um suicídio ao vivo, né? Por exemplo... né? Ou eu fiquei pensando assim, quando o Temer liberou aqueles remédios ali que eram proibidos no mundo inteiro, sabe? O quanto é preciso convencer uma fabricante desses remédios a uma musa fitness qualquer a anunciar, como se fosse produto, como se fosse material editorial, como suplemento, entendeu? E aí alguém vai morrer com isso, cara, e vai de repente começar uma discussão, sei lá. Eu receio que essa era dos influenciadores digitais acabe em tragédia. Mas em algum momento as pessoas vão perceber que isso faz mal. E aí talvez a gente tenha um tipping point ali para essa coisa das redes sociais. Mas eu acho que as próximas eleições vão ser nojentas, cara. 18 de setembro do ano passado, antes das eleições, você publicou no seu blog um artigo intitulado Por que eu não sou contra o Bolsonaro? Nele você diz, abre aspas, por isso, também nesse sentido, não sou contra o Bolsonaro. Sou, isso sim, radicalmente contra a espetacularização do jornalismo, contra a mídia feita de frases fortes e lacradoras, contra esse tem coragem, contra os vídeos em que fulano cala a boca do cicrano, contra os parâmetros de cliques e compartilhamentos como medição de eficiência de conteúdo, contra esse câncer de um conteúdo de entretenimento inconsequente e irresponsável feito para maníacos. Foi isso que criou e amplificou Bolsonaro, e não o próprio Bolsonaro. Fecha aspas. Se for a mídia e a imprensa que criaram o mito, elas têm o dever de o destruir? Eu acho que bateu um arrependimento ali, né? Em algum momento, aliás, publicamente divulgado pelo pessoal que fazia o CQC, né? Esse artigo você cita, inclusive, a Mônica Iose. Super, né? Ela é uma, né? Entendeu? Eu acho que criou-se essa espetacularização do noticiário e isso virou um monstro, cara. Isso virou um monstro e o Bolsonaro percebeu muito rapidamente. Aquele vídeo dele tretando com o Jean Willis no avião, você lembra? Ele não quer sentar do meu lado. Isso aqui é heterofobia, né? Ele percebeu que ele podia ser uma personalidade, um digital influencer ali. Pra mim ele descobriu um nicho, né? E isso E aí o que acontece? E aí a imprensa repercute, porque não tem reportagem, porque é muito mais fácil ficar ligado no Twitter o dia inteiro para ficar repercutindo. Aquilo vai para a imprensa tradicional, aquilo vira uma notícia, de fato, e aí a gente fica nesse pino solto do influenciador digital que influencia a imprensa, que influencia o influenciador digital de novo, que transforma aquilo em chancela de alguma maneira, né? O que eu disse nesse texto, que inclusive está no meu livro Nem Tudo é Música, é que eu acho que o Bolsonaro representa um certo tipo de população que não é pequeno, não é desprezível e que eu acho que ele precisa ter voz. Muito embora ele não tenha usado a própria voz dele em 30 anos na Câmara, né, para fazer nada. Mas eu não sou contra Bolsonaro, no sentido de que eu acho que ele precisa... Tem que existir um Bolsonaro. A gente está num ambiente democrático representativo. E eu acho isso, cara. Então começou a rolar essa hashtag... Ele não? Ele não. E é que o ele não, talvez. Mas, ele não como presidente. Né? Exatamente. Mas somos contra Bolsonaro e tal. Eu falei, cara, não sou contra o Bolsonaro. Eu acho que ele tem o papel. É o representante dos militares. O que eu acho completamente estapafúrdio é o cara, como presidente, dar preferência aos militares ao resto do Brasil, sabe? Mas então aquele texto enquanto deputado, cara, normal, como tem o cara que é o representante dos dentistas, né? Né? Ninguém mandou votar e eleger e tá lá. Mas o fato é que ele precisa ter a voz dele. Fui muito criticado por esse texto. Porque... E aí a gente vê os limites da tolerância, né, cara? Tipo, não, você pode falar o que você quiser, desde que eu concorde com isso, né? Aí eu falei, não, cara, eu não concordo com o Bolsonaro, não concordo com as ideias dele, não concordo com a ideia dele ser presidente. Acho que era o pior dos candidatos.
Mas eu acho que ele deve existir, né, cara? Ele deve ter voz. A gente precisa aprender a conviver com o diferente, sabe? Não é que assim, somos todos fulano. Não somos todos. Eu quero ter o direito de ser diferente de você e a gente conseguir dialogar, sabe? A beleza da diferença tá aí. Sabendo que nós habitamos em universos diferentes, mas que esses universos são importantes uns para os outros. E ok, sabe? Ok. E eu tento manter minha serenidade, especialmente depois do primeiro turno ali. Eu falei assim, cara, é inconcebível para mim que eu comecei a campanha do segundo turno ali achando inconcebível que alguém votasse no Bolsonaro. E graças a Deus apareceram pessoas serenas que me mostraram pontos ali que eu falei, cara, faz sentido, entendeu? Faz sentido. Não concordo. Sim, mas também conheço pessoas de bem, pessoas inteligentes que votaram nele. Entendeu? Por exemplo, e respeito. Por exemplo, aquilo que só para ficar no assunto que a gente já tratou aqui, pessoas que compactuavam com o Paulo Guedes. Sim. Ele falou assim, o jeito de implementar uma economia liberal no Brasil é votando nesse imbecil do Bolsonaro. E é o que eu vou fazer. Entendeu? Eu acho que não vale a pena. Porque penso que o estrago que ele vai fazer é maior do que o benefício. Mas, até porque o PT não é, né, essa ameaça comunista. A gente olhava para trás e via que não era essa ameaça comunista que diziam que era, mas enfim. Mas também não era esse exemplo de democracia que o pessoal do Ele não gostava de dizer. A democracia está ameaçada se o Haddad não for eleito. Então calma, né, gente? Calma lá, que o PT está muito longe de ser um exemplo de democracia plena. Então... Ok. Bom, pra gente terminar, vamos falar de um assunto que também é bem presente aí nas suas redes sociais e na sua vida, que é a religião. E no meu livro também, hein? O seu livro também, também fala bastante disso. Você é evangélico, né? É batista. Como você vê a relação da religião com a pauta, com a agenda do governo Bolsonaro e desses órgãos de imprensa que a gente falou bastante aqui? Cara, eu acho que a gente precisa, pelo menos antes, qualificar algumas coisas. Eu acho que quando a gente fala de cristianismo, a gente precisa distinguir rapidamente a diferença de espiritualidade e religião. Espiritualidade é um atributo do ser humano, assim como a materialidade. É a ideia de que nem tudo é material. É a ideia de que nem tudo que existe é palpável, ou cheirável, ou olhável, ou comível. Que há outras realidades que não são tangíveis pelos 5 sentidos. Muito bem, você pode ter uma religião transcendente, ou seja, acreditar que há realidades sobrenaturais, ou você pode exercitar essa tua espiritualidade ouvindo música, ou plantando uma árvore, ou ajudando os carentes, ou chorando no cinema, né? Mas no momento em que você beija a tua esposa, ou a tua namorada, e sabe que aquilo não é só o hormônio da, testosterona que passa pela glândula pituitária, etc, etc. Não, tem alguma coisa misteriosa acontecendo aqui. Isso é espiritualidade, né? Muito bem. O que é religião? Religião é a forma em que você organiza a tua espiritualidade sobrenatural. Ou melhor, a tua espiritualidade. Cara, o futebol é uma religião. Teve essa coisa que o Corinthians fez, que foi meio polêmica e tal, mas é verdade, cara. Porque o que é o Corinthians, né, ou o que é o São Paulo, além de um clube, entendeu? Todo esse aspecto... Era pra ser só um clube, mas a relação que o torcedor tem com o clube se torna uma religião. É uma relação sobrenatural, porque aquilo não é tangível no Excel, não faz o menor sentido. A relação que o cara tem com o Pinheiros não é igual. Ah, não, porque a torcida do Corinthians não é assim, é assado. Como assim? Do que você tá falando? É um clube, mano. Entendeu? A direita e a esquerda é uma religião. Então, quando você olha o mundo pelos olhos da esquerda, aquilo passa a ser o teu filtro de realidade. Por exemplo, que já citamos, aquilo que aconteceu com a Tabata Amaral, é um sentimento de religioso claríssimo. Ah, não, ela precisa se comportar assim para ser de esquerda.
ela precisa votar sim para ser considerada de esquerda. Ela precisa ter a pele com... Ela precisava ter feito isso. Ela precisava ser menos branca do que ela é para ser da nossa religião. E eu creio que o cristianismo, ou o papel de Jesus Cristo, foi superar a religião. Entendeu? Então muita gente me pergunta, como é que você pode ser uma pessoa crítica à religião sendo cristão? Eu falo, cara, isso é a coisa mais normal do mundo, entendeu? É porque Jesus veio superar a religião. Ou, no mínimo, colocar a religião como uma ferramenta à disposição da espiritualidade. A partir do momento em que a sistematização fica mais importante do que a espiritualidade, a gente tem uma doença aí acontecendo, que é o caso da Tabata Amaral, que vocês muito bem discutiram no episódio recente do Opposecast. Cara, se o que ela tá falando pro Vélez não tem virtude em si, mas ela precisa estar submissa ao nosso esquerdômetro, isso é uma religião, cara. Isso é uma doença, cara. A religião da esquerda está obscurecendo tua visão, teu entendimento das coisas. Entende? Então eu acho isso. Muito bem. Dito isso tudo, existe um fenômeno social que não se pode negar, quantitativo, que é o das religiões de matriz evangélicas, né? Que são muito diferentes da igreja batista da qual eu faço parte, mas que são a maioria no Brasil dito evangélico, e que são mais aguerridos à sua religião do que a maioria dos católicos é. Isso é um fator muito interessante. Eles contribuem mais, dão mais dinheiro, vão mais às celebrações do que a média dos católicos faz. Então, embora não seja numericamente majoritário no Brasil, é mais barulhento. É muito mais barulhento. Muito bem. E em determinado momento, isso se transformou numa força política no Brasil. E quando você olha caras como Silas Malafaia, ou a Marcha para Jesus ali dos irmãos do casal Hernandes e tal, o discurso deles é sempre do exército. Nós somos um contingente que vai massacrar, passar por cima, vai ganhar espaço e vai determinar. E eu acho isso, cara, primeiro que isso não tem nada a ver com Jesus Cristo. A Universal, inclusive, tem um exército de verdade, né? Com farda e tudo, fardamento e tudo. É uma indumentária ali que era muito comum, melhor dizendo, uma metáfora que era muito comum ali no Antigo Testamento, que tinha muito a ver com conquista de espaço, de povos mesmo. Mas, cara, isso não tem nada a ver com Jesus Cristo. Isso não tem nada a ver com o assunto do Evangelho. Então, para mim, na verdade, embora eu entenda que possa parecer uma coisa um pouco curiosa para as pessoas, especialmente as que acompanham meu trabalho por causa da música, mas assim, para mim é muito natural olhar para o Silas Malafaia, Edir Macedo, esses caras com um assombro de que, cara, isso não tem nada a ver com o que eu vivo, não tem, isso não é outra religião. A religião deles é o poder. A minha religião é estender a mão para o necessitado, sabe? Que é bíblico, né? É bíblico. Agora, uma coisa que é curiosa é assim, o Evangelho diz tudo isso. O Evangelho vai dizer assim, olha, a verdadeira religião é cuidar dos pobres e das viúvas. Você é o teu sacerdote, né? A gente não tem dia santo. Mano, os apóstolos viraram as costas e começaram a criar os sacerdotes, começaram a criar o dia santo, começaram a criar toda a estrutura religiosa que eu entendo como sendo útil, mas a gente precisa colocar ela no seu devido lugar. Você achar que a religião, a estrutura, o espaço é mais importante do que a própria espiritualidade, é você achar que a prateleira de livro é mais importante do que o que os livros dizem, sabe? Isso não, cara, isso é o invólucro, isso é a ferramenta. E eu sinto, muita gente tem se fechado para as realidades espirituais quando olham essas coisas. Isso é uma coisa que dói muito no meu coração. Eu entendo que a conversão, eu entendo que a experiência religiosa, ela simplesmente acontece. Não tem nada que eu possa falar nesse podcast ou mesmo na sala da minha casa para te convencer de que há realidades espirituais e que essa história de Jesus Cristo faz algum sentido para você. Ela vai acontecer para você ou não. Eu não sei explicar isso. Mas o que me dói mesmo é que esses pilantras estejam cauterizando o coração de muita gente a essa porque eles realidade. É que aparecem, né? Exatamente. O que eu também acho que é insolúvel, porque os pastores sérios, eles não vão se prestar a isso. Eles não vão querer ter canal na televisão, eles não vão querer se submeter a essa roda viva
que esses malucos fazem em nome de ter poder, entendeu? Eles fazem isso em nome de ter poder, em ter influência, em ter contingente. Quero crer que na intenção